Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma terça-feira por aqui para compartilhar conhecimento. E hoje, como dito na terça-feira passada, hoje então eu estou trazendo um dos, vamos dizer assim, dos agravantes de escovar cabelo. Na outra live eu falei sobre 6 agravantes na hora de escovar cabelos. E hoje nós vamos falar apenas de um desses agravantes, entrar um pouquinho mais a fundo, entender um pouco o porquê que ele é um agravante. Eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar, todas as terças-feiras por aqui disponibilizando um tempinho para falar um pouco de cabelo para você que se interessa tanto pela saúde quanto pela beleza capilar. E se você gosta desse conteúdo, se é saudável para você, se atribui a sua profissão, curte, compartilha, se inscreva no meu canal, coloque o sininho lá para receber notificações quando houver um conteúdo novo. E essa semana vai ter conteúdo novo lá no YouTube. Então, curte, compartilha, se inscreva lá no meu canal, envia esse conteúdo para alguém que você sabe que está precisando, se não é para si, mas para alguém que você sabe que está precisando. E é interessante para mim que você participe, me dá mais ânimo de estar todas as terças-feiras por aqui, disponibilizando esse tempo para falar um pouco sobre cabelos, compartilhar com você todos esses anos que eu tenho de profissão, toda a minha experiência dentro de um espaço de beleza como profissional, como instrutora, como mentora. Interessante, o assunto que nós vamos falar hoje parece assim meio banal, mas na realidade ele não é banal. Eu sempre deixo bem claro que todas as terças-feiras eu estou por aqui falando para você que quer ser um profissional da área da beleza. Eu falo muito sobre a base da profissão, eu falo muito para quem quer realmente ser um profissional, iniciar a sua carreira sabendo da base, tendo aprofundamento na base. Se você é essa pessoa, então todas as terças-feiras o seu lugar é aqui comigo. Entender profundamente entender tudo sobre cabelo, sobre a base da profissão, entender sobre cosmetologia, entender sobre pH, entender sobre coloração, pó descolorante, o que tudo isso faz em um cabelo é muito importante porque isso atribui na hora de escovar um cabelo. Na verdade, são os agravantes na hora de escovar um cabelo. E a escova, ela é aquele serviço qual você entrega pensando já na vitrine do seu trabalho. A escova, na verdade, ela é uma das vitrines, né? Porque um corte bem feito, um corte bem estruturado é a vitrine do seu trabalho. E ainda assim o corte utiliza a finalização, que nada mais é do que a escova capilar. Então a escova capilar ela é uma vitrine do seu trabalho e por isso é importante você conhecer sobre cabelo para entender como entregar trabalhos excelentes a seus clientes. Bom, então hoje nós vamos falar da progressiva vezes cabelo natural. A progressiva, muitas pessoas acreditam que ela é um tratamento, porque assim é vendido no mundo da cosmética, no mundo, no comércio, os produtos eles são vendidos como tratamento. Inclusive existe uma frase bastante famosa que fala assim: se o seu cabelo é tratado quimicamente, os cabelos tratados quimicamente. Então, vamos esclarecer um pouco o que vem a ser a progressiva. A progressiva nada mais é do que um procedimento de transformação. E essa parte do tratamento
Dentro do produto de uma progressiva, quando ele é fabricado, além dele conter a água, além dele conter conservantes, além dele conter produtos para dar aquele cheirinho, além dele conter produto para deixar estabilizada a progressiva, além dele conter produtos que é o princípio ativo que faz a transformação na fibra capilar, ele contém sim produtos de tratamentos, ele contém ali ingredientes que vão tratar o cabelo. E sim, a progressiva, a hora que você está fazendo ela, esses produtos, esses ingredientes de tratamento, eles sim também vão entrar na fibra capilar e sim, eles vão contribuir para que aquele procedimento seja um sucesso. Só que este tratamento, ele tem tempo. Esse tratamento contido dentro do produto de progressiva, ele é para aquele momento, ele é para aquele procedimento. Quando terminar aquele procedimento, que a pessoa começar a ter a sua vida normal, esse cabelo ele vai oxidar com o tempo. Ele vai pegar vento, ele vai ser lavado em casa, vai ser secado em casa, vai ser agregado calor nesse cabelo, enfim, ele vai sofrer uma série de acesso nele que vai contribuir para a oxidação dele. E aquele tratamento que tem dentro do produto de progressiva e foi colocado, então ele também vai saindo. Ele vai saindo do cabelo. E o que acontece? Vai ficando o procedimento. E o que é a finalidade da progressiva? Na verdade, a progressiva, o próprio nome já fala. Quanto mais você faz uma progressiva, mais o cabelo fica liso. Progressiva, quanto mais fazer o procedimento, mais liso o cabelo vai ficando. Só que o que acontece? Hoje em dia, os cabelos, eles não são naturais. A maioria tem relaxamento, tem procedimento de descoloração, tem coloração. Então, são inúmeros os procedimentos feitos nos cabelos. E então, hoje, quando se coloca um produto de progressiva em um cabelo, o cabelo ele já está tão saturado que ele acaba alisando. Mas qual que é a realidade se você pegar um cabelo natural, um cabelo que ele não foi processado quimicamente de forma alguma e colocar um produto de progressiva? Será que ele realmente vai alisar? Então, essa é a questão. Alguns cabelos, sim, dependendo da sua espessura, dependendo do seu estado de porosidade, sim, vai alisar. Outros cabelos, de forma alguma, vai alisar. Então, a progressiva, muitas pessoas acreditam que é um tratamento. Inclusive, tem pessoas que acreditam que progressiva hidrata cabelo. Né, o procedimento o tratamento de hidratação é agregar água no cabelo. E sim, dentro do produto de progressiva existe um produto lá dentro que sim agrega água no cabelo. Mas após então você ter enxaguado esse cabelo, que muitos produtos precisam ser retirado do cabelo, outros não, e aplicado uma pranchinha ali com um calor super elevado, será que restou muita água aí dentro desse cabelo? Cada vez mais a cosmética ela evolui sim para que os procedimentos sejam um sucesso, porém sim ou sim, eles ainda causam danos na fibra capilar. E o que acontece dentro da fibra capilar? Os cabelos, eles sofrem transformação no meio alcalino e no meio ácido. E sofre transformação mecânica também.
O que é a transformação mecânica? É a escova, que nós precisamos de água, precisamos de umidade. E precisamos calor e, lógico, precisamos da escova e da nossa técnica para fazer então uma transformação. E o meio alcalino é quando nós transformamos um cabelo com pó descolorante, que tem um pH 12, uma coloração pH 9 a 10, relaxamento, produto de alisamento. Então, esses produtos, eles atingem o quê? Eles atingem a força do cabelo, eles atingem as pontes de sulfeto do cabelo, fazendo a transformação. E a progressiva? A progressiva é meio ácido, é pH super baixo. No caso, são as progressivas orgânicas, né? Tem pH 2,5, pH 3. Então, o cabelo ele tanto sofre transformação em meio alcalino quanto em meio ácido. E esses procedimentos, todos eles exigem aí também o mecânico, né? Vamos dizer, para fazer um relaxamento tem que ter ação mecânica. Para fazer uma progressiva também precisa ali da ação mecânica. E o cabelo ele é transformado nesse meio. Então, o que acontece? Todos esses produtos que fazem transformação, eles tratam sim o cabelo na hora do procedimento. E, obviamente, quando um cabelo ele é tratado quimicamente ou processado quimicamente, ele vai precisar de muito mais tratamento depois. Na verdade, não é o que se acontece hoje em dia, mas sim, o cabelo ele precisa muito mais de tratamento, de nutrição, restauração, reconstrução, hidratação após esses procedimentos que são os relaxamentos, são os alisamentos, são as descolorações, entre tantos outros. Mas o que tem a ver, né, a progressiva? O que ela faz no cabelo? Então, a progressiva, ela veio como um procedimento, um alinhado ao alisamento, que a maioria acredita que seja um tratamento. E o que acontece? O cabelo, quando ele é processado para uma progressiva com fim de alisamento, o cabelo, ele era assim, ó, natural, acho que dá para ver bem aqui, ele era um cabelo natural. Ele foi processado e ele ficou assim, liso. Aí esse cabelo, ele era aqui na raiz. Ele pegava liso desde a raiz até embaixo. Aqui eu coloquei no quadro, já vou mostrar. E aí então, esse cabelo, ele ficou liso desde a raiz até as pontas. E até aí tudo bem, houve um processo em 100% do cabelo. Esse cabelo, ele vai começar a crescer. Enquanto ele está liso ou mais baixo, ou 80% mais liso, seja qual for o resultado da progressiva neste cabelo, a pessoa, ela está em casa, ela seca esse cabelo, ela consegue escovar. A partir de então, que a raiz cresce, ela já não consegue dar conta mais do cabelo e ela começa a procurar então um profissional. Inclusive esse foi o caso hoje aqui no salão, a minha última cliente. Inclusive falei para ela, hoje eu vou estar fazendo uma live a respeito do seu cabelo, justamente esse. Ela não consegue dar conta mais daquela raiz e então ela começa a procurar um espaço de beleza para fazer a escova. E o que acontece? Esse cabelo ele cresceu 3 dedos, 4 dedos, às vezes está com 5 dedos, independente do tamanho dessa raiz, cria-se então uma emenda. O que acontece nessa emenda? Acontece que nesta parte onde foi processado o cabelo, ele é um cabelo fragilizado. Ele é um cabelo que ele passou por um procedimento, ele sofreu uma oxidação do tempo, ele sofreu um afinamento.
E a parte de cima é a parte natural. Essa parte, ela tá uma parte resistente, ela tá uma parte forte e existe uma emenda. E quando a gente se depara com a situação que existe uma parte mais resistente do que a outra, obviamente, se o profissional não tiver uma experiência, se ele não conseguir entender que é preciso adaptar a técnica de escovação para esse cabelo, ele pode romper esse cabelo nessa emenda. Isso pode acabar acontecendo, ou agregar muito calor nessa emenda, então essa emenda, mesmo que não se rompa no ato da escovação, sim, ela vir a se romper depois. O que acontece num cabelo como esse? Praticamente a gente utiliza dois métodos de escovação, porque na parte de baixo já é uma parte lisa, não precisa ficar fazendo tanto esforço. E na parte de cima, nós precisamos alisar essa raiz. Então a parte de cima, às vezes não, na maioria, né, das vezes vai precisar ter mais umidade, às vezes vamos ter que utilizar um tipo de material. Eu até separei aqui, porque qual que é o público que mais procura progressiva? Muitas pessoas fazem progressiva porque o cabelo ele é armado, ou porque tem muito cabelo, ou porque o cabelo tem frizz, ou porque o cabelo é muito enrolado. E o público que mais procura são as crespas, são as pessoas que têm cabelos caracolados, cabelos crespo. E o cabelo crespo, eu até coloquei aqui no quadro abaixo, que são os cabelos ulótricos. Aqui, ó. Os cabelos ulótricos, eles são os mais prejudicados. Por que eles são os mais prejudicados? Porque a raiz é muito enrolada e precisa ter uma técnica para escovar o cabelo ulótrico, que é bastante umidade. Às vezes vamos utilizar uma escova menor a fim de alinhar esse cabelo, alisar, e aqui na raiz, na parte natural desse cabelo, nós vamos exercer uma força, sendo que essa força ela precisa ir ficando amena, ficando moderada quando começa então a parte que tem a emenda. Onde começa a emenda já precisamos então ceder ali, fazer menos força para poder fazer a emenda da parte natural com a parte que já está lisa, sem estar tracionando demais essa parte. Então nós precisamos ter assim, vamos dizer, o equilíbrio da mão, a percepção. O profissional ele precisa perceber, não pegar esse cabelo de qualquer forma e usar a mesma tração que é feita na parte natural, fazer esse mesmo movimento, essa mesma tração na parte onde o cabelo já foi processado, e principalmente na emenda. Então, quando nós vamos escovar o cabelo, a técnica de escovação, na verdade, ela para todos os cabelos, ela precisa alinhar, modelar e polir. Esses 3 passos, eles são necessários em todos os cabelos, seja ele curto, longo, médio, seja ele grosso, seja ele lisótrico, sinótrico, ulótrico, seja qual for o cabelo, ele vai precisar do alinhamento, vai precisar do modelado e vai precisar do polimento. E quando se tem os agravantes no cabelo, então nós precisamos ter a percepção. O profissional ele precisa perceber que no cabelo existe um agravante. Então, o cabelo natural, antes ele era assim, ó. Ele era cheio de ondas e ele ficou todo liso. Quando ele cresceu, ele teve essa emenda e nessa parte natural nós vamos precisar exercer uma força, uma umidade, um tipo de material, um nível de calor.
Nessa outra parte, nós vamos precisar um outro material, nós vamos precisar um outro nível de calor, um outro nível de umidade, porque esse cabelo ele já está processado, ele não requer tanto esforço para que ele fique alinhado. E no caso, quando o cabelo ele foi progressivado, o que as pessoas têm dificuldade? Tem dificuldade na hora de modelar esse cabelo. Tem dificuldade porque muitas pessoas elas fazem progressiva, mas para ir a um casamento, o que elas querem? Elas querem então fazer uma ponta trabalhada, elas querem fazer uma ponta enrolada, uma ponta caracolada. E nesse caso, então nós precisamos definir qual material adequado para poder estar utilizando nesta parte que foi processada quimicamente, e essa parte ela está então mais frágil do que a parte natural. Então, o agravante da escova progressiva em qualquer grupo de cabelo, seja lisótrico, sinótrico ou ulótrico, é a oxidação, a fragilização e a emenda do cabelo. Quando nós observarmos a emenda, nós vamos ver que nessa parte, essa parte onde o cabelo ele é liso, nós percebemos que os fios são mais finos do que na parte natural. Todo o cabelo que ele é processado quimicamente, percebo que as pontas vão ficando rala, vão ficando fina, porque a ação de oxidação no cabelo, ela se dá das pontas e vai subindo. Então, geralmente, o cabelo ele tem pouco volume, ele tem mais pontas duplas, ele fica mais estático. Então, essa parte, ela fica toda fragilizada. E na hora de escovar esse cabelo, é preciso entender essa fragilidade, saber qual é o tipo de material que vai ser usado. É preciso ter, então, a consciência que tem que ter. Como que eu posso dizer? O peso da sua mão, a sua força que é exercida nessa parte de baixo, ela não pode ser a mesma exercida na parte natural do cabelo. Ela precisa ter. É como se tivesse dois tipos de escova em um cabelo só. Na parte natural, nós vamos fazer o alinhamento, vamos modelar esse cabelo de forma normal, de forma comum. E na parte de baixo, nós então precisamos ter ali mais cuidado, principalmente na hora da emenda e entender, não sei se vai dar para ver aqui, quando nós escovamos um cabelo, principalmente os cabelos ulótricos, que exercem mais força, mais umidade na hora de escovar, nós precisamos entender que nesta parte onde ele está natural, nós vamos ter uma umidade maior do que na parte de baixo, e nós vamos estar aqui com o secador, vamos exercer uma força. Quando chegar na emenda, nós já vamos diminuir essa força, já vamos posicionar o secador um pouco mais atrás, para que o calor não seja tão focado na mecha. E já vamos começar então a fazer o alinhamento e o modelado dessa mecha que já está lisa. Então, essa parte aonde pega a emenda do cabelo, quando chega aqui nós precisamos ter uma sensibilidade na mão para não puxar na mesma força que tem, na mesma força o qual nós exercemos na parte natural do cabelo. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, se aprofundando um pouquinho
nessa parte de agravantes na hora da escova capilar, para que você entenda melhor como escovar um cabelo progressivado, um cabelo descolorido, um cabelo que passa por processos químicos. Isso é muito bom, isso é muito legal, porque entra na parte de análise, entra na parte de cosmetologia também. Super interessante entender isso para poder entregar cabelos escovados com brilho, balanço, com mais saúde, com mais beleza. Até terça-feira que vem, neste mesmo horário, falando um pouquinho de cabelo descolorido na hora da escovação.